alegria muito grande estar aqui, Es una alegría muy grande estar aquí. uma honra. Es una honra. E eu lembro do primeiro dia em que eu estive aqui Y yo recuerdo el primer día en el que estuve aquí, em Sobredoses. en Sobredosis. E lembro muito bem, não poderia esquecer, Y lo recuerdo muy bien, no podría olvidarlo. o frio, gente, dessa cidade. El frío, mi gente, de esta ciudad. Aquilo ficou marcado na minha alma. Y eso quedó como una marca en mi alma. Ainda bem que não foi só essa marca que ficou. Pero no fue solo esa marca la que se quedó. Teve outras. Tuve otras. E essas outras marcas que ficaram, Y esas otras marcas que me quedaron, elas estão vivas até hoje. ellas están vivas hasta hoy. E eu queria compartilhar um pouco de tudo isso que aconteceu nessa primeira vinda minha aqui Y yo quiero compartirles un poco acerca de esa primera venida mía aquí, em Bogotá. en Bogotá. E eu queria ler um texto que está em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y yo quiero leerles un texto que está en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 11. Pode ler? Posso, sí. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Amém. Amén. E essa palavra, para mim, ela é muito forte, porque essa vida que Deus tem para nós, pelo Espírito, Y esa palabra para mí es muy fuerte, porque esa vida que tiene Dios para mí a través de su Espíritu, ela é algo que para mim tem um valor muito grande. es algo que para mí tiene un valor muy grande. E nesse tempo, En este tiempo, eu creio yo creo que nós estamos vivendo que nosotros estamos viviendo um tempo de nos aproximarmos mais de Deus un tiempo de acercarnos más a Dios e de termos mais relacionamento com Ele, y de relacionarnos más con Dios, como no jardim. como en el jardín. Porque eu me lembro que há 10 anos, quando eu estive aqui, Yo recuerdo que hace 10 años cuando estuve aquí, o tema do Sobredoses era el tema de sobredosis era Jardim Picnic. Jesus Picnic. Jesus Picnic. Era- Jesus Picnic. Jesus Picnic. E falava-se de um jardim. Y hablaba acerca de un jardín. E aquilo ficou muito gravado também. Não foi só o frio que ficou gravado na minha mente. Y eso quedó muy grabado en mí. No solo fue el frío lo que quedó grabado en mi mente, E o que representava o jardim. lo que representaba el jardín. Então, eu me lembro que eu sentei numa cadeira, Entonces recuerdo que estaba sentado en una silla, tremendo de frio, temblando del frío. e eu disse assim: Y yo dije así: Deus, Dios, eu não vou murmurar. yo no voy a murmurar. Olha para mim aqui você. Mírame aquí. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, A veces cuando estamos pasando por una situación difícil, nossa tendência é murmurar. nuestra tendencia es murmurar. Não murmure. No murmures, Não murmure. no murmures. E lembro que quando eu disse isso, Deus, eu não vou murmurar. Y recuerdo que cuando yo dije eso, Dios, yo no voy a murmurar, Eu ouvi de Deus uma palavra yo escuché de Dios una palabra muito audível: muy audible: discernimento. discernimiento. Essa foi a palavra que eu ouvi de Deus. Esa fue la palabra que escuché de Dios. Naquele momento eu não consegui compreender muito bem o que significava, Y en ese momento yo no conseguía comprender muy bien lo que significaba, mas eu esperei pero esperé para que Deus me dissesse para que Dios me dijera com mais clareza con mayor claridad o que Ele queria falar comigo. lo que Él quería decirme. Mas para mim havia uma coisa muito importante. Pero para mí había una cosa muy importante. Eu vim aqui há 10 anos atrás Yo vine aquí hace 10 años com muitos questionamentos. con muchas preguntas. Eu precisava obter do Senhor muitas respostas. Yo necesitaba obtener del Señor muchas respuestas. E Deus estava me dizendo com aquela palavra Y Dios me estaba diciendo con aquella palabra o que Ele estava me dando de resposta. lo que Él me estaba dando de respuesta. Não era somente para aquele momento aqui. No era solamente para ese momento. Ele traria explicações, claridade sobre o que passou na minha vida. Él iba a traer explicación y claridad acerca de cosas que pasaron en mi vida E coisas que iriam acontecer depois. y cosas que iban a pasar después.
Então, para isso, Entonces, para eso seria necessário realmente era necesario realmente ter tener discernimento. discernimiento. Então, olha para mim aqui Entonces, mírame aquí e entenda que quando Deus falar algo com você, y entiende que cuando Dios habla algo contigo, mesmo que você não entenda naquele momento, aunque no lo entiendas en esse momento, aquilo tem um significado muito forte. eso tiene un significado muy fuerte. E com tudo que aconteceu no Sobredoses, há 10 anos Y atrás, con todo lo que pasó en ese sobredosis hace 10 años, eu saí daqui yo me fui de aquí com algumas respostas. con algunas respuestas. Não com todas, No con todas, mas algumas. solo algunas. Mas eu lembro de uma coisa, Pero recuerdo una cosa, texto bíblico, un versículo bíblico em Jeremias 29:11. en Jeremías 29:11. Não vamos ler, mas nesse texto, o Senhor diz claramente: No lo vamos a leer, pero en ese texto el Señor dice claramente: eu é que bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti. São pensamentos de paz Son pensamientos de paz e não de mal, y no de mal, para te dar para darte o fim que desejais. el fin que deseas. E aquilo para mim foi algo tão forte, porque nos meus questionamentos, Y para mí eso fue algo muy fuerte porque en mis preguntas, eu sempre, vamos falar baixo, vamos a hablar bajito, porque somos crentes. porque somos creyentes E crente não diz que duvida que os pensamentos de Deus são os melhores. y el creyente no dice que duda acerca de que los pensamientos de Dios son los mejores, Mas na prática, pero en la práctica não age no actúa crendo que o que Deus tem para você é o melhor. Não age crendo que o que Deus tem para você é o melhor. Pero en la práctica no actúas creyendo que lo que Dios tiene para ti es lo mejor. E isso Deus me disse claramente. Y eso fue lo que Dios me dijo claramente, Que eu não precisava me preocupar com o que viria, que yo no necesitaba preocuparme con lo que iba a venir, mas eu precisava crer nele. sino que yo necesitaba creer en Él. E isso é algo que isso ficou gravado aqui. Talvez uma coisa tão simples, Y eso quedó grabado aquí. Tal vez es una cosa sencilla, porque eu questionava sobre o que aconteceu no meu passado porque yo me hacía preguntas acerca de lo que había pasado en mi vida e, consequentemente, y por consecuencia de eso, eu tinha muitas dúvidas yo tenía muchas dudas e muito medo y mucho miedo do que há de vir, de lo que iba a venir, do que iria acontecer. de lo que iba a pasar. E para mim, naquele Sobredoses, Y para mí en aquel sobredosis, Jesus Picnic, Jesus Picnic, eu entendi que o homem que foi criado por Deus, yo entendí que el hombre que fue creado por Dios, o homem de Deus, el hombre de Dios, eu gosto dessa expressão, homem de Deus, a mí me gusta esa expresión, hombre de Dios, porque fala de quem eu sou, porque habla acerca de quién yo soy, homem de Deus. hombre de Dios. O homem de Deus, El hombre de Dios, ele foi criado él fue creado para viver no jardim, para vivir en el jardín, num lugar de relacionamento íntimo e profundo com Ele. el lugar de relacionamiento íntimo y profundo con Él. E Deus nos chama hoje novamente Y Dios nos llama hoy nuevamente para viver para vivir num lugar en el lugar de relacionamento íntimo e profundo de com Ele. relacionamiento íntimo y profundo con Él. E eu entendi outra coisa, Y yo entendí otra cosa, que na verdade que en verdad as questões que eu tinha, las preguntas que yo tenía elas eram resultado eran el resultado de relacionamento íntimo e profundo e verdadeiro eran el resultado de una relación verdadera, íntima y profunda de quem confiava em Deus. de aquel que confiaba en Dios. Mas, Pero, ainda assim, aún así, tinha os seus próprios pensamentos, tenía también sus propios os pensamientos, seus próprios desejos, sus propios as deseos, suas próprias vontades, sus propias os seus voluntades, próprios planos, sus propios planes, que muitas vezes que muchas veces
não estavam alinhados com os planos de Deus. que muchas veces no estaban alineados con los planes de Dios. O homem de Deus, El hombre de Dios, que foi criado para viver no jardim, que fue creado para vivir en el jardín, ele precisa estar alinhado com o Senhor. necesita estar alineado con el Señor. E o Senhor tem dito muito isso ao meu coração E o Senhor- ultimamente. Me ha dicho esto mucho últimamente. Esse Este é um tempo es un tiempo de alinhamento de alineación com aquilo que Deus tem planejado para a minha vida. con aquello que Dios tiene planeado para mi vida. E Deus tem nos dito uma coisa que é muito forte na nossa igreja. Y Dios nos ha dicho en nuestra iglesia una cosa muy fuerte. Deus tem para nós algo novo. Dios tiene para nosotros algo nuevo. Amém? Amén. E eu creio nisso. Y yo creo en eso. E na nossa igreja nós temos declarado: Deus tem para nós algo novo. Y en nuestra iglesia nosotros hemos declarado, Dios tiene para nosotros algo nuevo. Mas também Deus me fez entender uma outra coisa. Pero también Dios me hizo entender otra cosa. Os planos de Deus Los planes de Dios são perfeitos, son perfectos, são eternos. son eternos. Deus não tem um plano novo para agora. Dios no tiene un plan nuevo para ahorita. Os planos de Deus foram criados na eternidade. Los planes de Dios fueron creados en la eternidad. Então, na verdade, Entonces, en realidad, o que Deus tem para nós lo que Dios tiene para nosotros é novo para mim, es nuevo para mí, que estava desalinhado que yo estaba com desalineado o que Deus tinha planejado para con a lo, minha vida, con lo para que esse Dios tempo. tenía planeado para mi vida en ese tiempo. Mas não é novo para Ele, Pero no es nuevo para Él, porque Deus não é pego de surpresa. porque Dios nos está Deus não tem sorprendiendo. plano B. Dios no tiene planes viejos. Deus não tem plano B. Dios no tiene plan B. Os planos de Deus Los planes de Dios são perfeitos son perfectos e eternos. y eternos E nunca mudaram. y nunca cambiaron. Amém? Amén. Eu creio nisso. Yo creo en eso. Mas tem um outro texto que também ficou gravado na minha memória quando eu vim aqui há 10 anos atrás. Pero también hay otro versículo que quedó grabado en mi memoria hace 10 años cuando vine acá. Romanos 8, 28. Romanos 8:28. E eu queria que você lesse. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que todas as coisas Sabemos que todas las cosas cooperam cooperan para o bem daqueles que amam a Deus para el bien de aquellos que aman a Dios e são chamados y son llamados segundo o seu propósito. según su propósito. Se a minha vida Si mi vida estiver alinhada estuviese alineada com os planos e propósitos de Deus, con los planes y propósitos de Dios, mesmo que ocorram problemas, aunque tenga problemas, mesmo que eu passe por dificuldades, aunque pase por dificultades, mesmo que eu enfrente um terremoto, aunque enfrente un terremoto, todas as coisas todas las cosas cooperam cooperan para o bem daqueles que amam a Deus para el bien de aquellos que aman a Dios e são chamados y son llamados segundo o seu propósito. según su propósito. Então eu precisei Entonces yo necesité compreender, segundo a ótica de Deus, comprender de acuerdo con la óptica de Dios que mesmo as coisas ruins que aconteceram comigo no passado, que aún las cosas malas que me pasaron, Deus iria transformar Dios las iba a transformar, a maldição la maldición em bênção. en bendición. Deus iria transformar Dios iba a transformar as coisas ruins las cosas malas em coisas preciosas. en cosas preciosas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje Y eso es também. lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Amém? Amén. Mas eu preciso, nesse momento novo, Pero yo necesito en ese momento nuevo, porque para mim é novo, porque para mí es nuevo, para Deus não, para Dios no, porque os planos de Deus são eternos. porque los planes de Dios son Mas para eternos. mí é novo. Pero para mí es nuevo. Nesse tempo novo, Y en ese tiempo nuevo, eu preciso me portar yo necesito comportarme com fé. con fe. Eu não posso me comportar Yo no puedo actuar
como quem tem medo, como aquel que tiene miedo, como quem não tem certeza, como aquel que no tiene certeza, como aquele que não sabe como aquel que no sabe se Deus, si Dios, o Todo-Poderoso, el Todopoderoso, vai fazer va a hacerlo na minha vida en mi vida o melhor. lo mejor. Quando nós Cuando nosotros não observamos a nossa caminhada no observamos nuestro camino segundo a ótica de Deus, de acuerdo con la óptica de Dios, nós olhamos para o passado nosotros miramos el pasado e vamos ver os problemas, y vamos a ver los problemas, as dificuldades, las dificultades, os desertos. los desiertos. Todo mundo já enfrentou um deserto? ¿Todo el mundo ya pasó por un desierto? Eu já enfrentei deserto na Yo vida. ya pasé por un desierto en mi vida. Enfrentar um deserto não é bom. Y enfrentar un desierto, pasar por un desierto no es bueno. No deserto, En el desierto. é engraçado que na Bíblia, Y es chistoso que en la Biblia, quando se fala do povo caminhando pelo deserto, cuando hablamos del pueblo caminando por el desierto, muitas vezes muchas veces o povo murmurou, el pueblo murmuró o povo não reconheceu por no reconocer o que Deus estava fazendo na vida deles, no caminho pelo deserto. por no reconocer lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos durante el camino del desierto. Na caminhada pelo deserto, En el camino por el desierto, o povo teve sede el pueblo tuvo sed e Deus tirou água da rocha. y Dios sacó agua de la roca. O povo teve fome El pueblo tuvo hambre e Deus derramou o maná. y Dios trajo el maná. O povo quis comer carne El pueblo quiso comer carne e Deus trouxe as codornizes. y fue por eso que Dios trajo las codornices. O povo encontrou água amarga El pueblo encontró agua amarga e Deus transformou a água amarga y Dios transformó el agua amarga em água doce. en agua dulce. O povo enfrentou uma guerra. El pueblo enfrentó una guerra Enfrentar uma guerra no deserto não é bom. y enfrentar una guerra en el desierto no es algo bueno. Povo que nunca tinha lutado. Un pueblo que nunca había luchado. Eu sei o que é uma pessoa que está acostumada com luta. Yo sé cuál es una persona que está acostumbrada a luchar. A pessoa que está acostumada a lutar, ela tem QI de luta. La persona que está acostumbrada a luchar tiene que ir en lucha. Ela sabe o que fazer. Ella sabe qué hacer. O povo que não está acostumado com lutas, El pueblo que no está acostumbrado a luchar não tem experiência com as armas. no tiene experiencia con las armas. Não sabe o que fazer com as armas. No sabe qué hacer con las armas. E aquele povo viveu como escravo no deserto. Y aquel pueblo vivió como esclavo en el desierto. E enfrentou os amalequitas Enfrentó a los amalequitas no deserto. en el desierto. Aquele povo não tinha armas. Aquel pueblo no tenía Não armas. tinha estratégias, Não- porque para vencer uma guerra tem que ter estratégia. No tenía estrategias porque para vencer en una guerra hay que tener estrategias. Mas Deus Pero Dios deu vitória para eles dio la victoria para ellos no deserto. en el desierto. Em todas essas situações, En todas estas situaciones, você consegue compreender que na sua jornada Deus te deu vitória? ¿tú puedes comprender que en tu jornada, en tu caminar, Dios te ha dado victoria? Você consegue reconhecer que na tua jornada Deus te sustentou? ¿Tú puedes reconocer que en tu jornada Dios te ha sustentado? Ele te deu força? ¿Que te dio fuerza? O povo que reconhece o que Deus fez El pueblo que reconoce lo que Dios hizo dificilmente tem medo de enfrentar o futuro, difícilmente tiene miedo de enfrentar el futuro, porque ele sabe o Deus a quem serve. porque conoce el Dios al que sirve. Ele tem experiências na sua jornada. Tiene experiencias en su caminar. Ele sabe o que é servir a um Deus que opera milagres. Él sabe lo que es servir a un Dios que opera milagros. Ele sabe o que é clamar Él sabe que es clamar e obter resposta y de obtener Deus. respuesta de Dios. Esse é um tempo Este es un tiempo de lembrarmos da nossa caminhada, de recordar nuestro camino, reconhecendo tudo o que Deus fez. reconociendo todo lo que Dios ha hecho. Porque daqui para frente Porque de aquí en adelante tem algo novo, tiene algo nuevo. tem desafios novos. Hay desafíos nuevos. E eu imagino que para os sobredoses tem desafios novos. Y yo creo que para sobredosis también hay desafíos nuevos. Mas o povo que aprendeu Pero el pueblo que aprendió a confiar, a confiar,
Porque quem confia descansa. porque aquel que confía descansa. Quem confia descansa. El que confía descansa. Quem confia não fica ansioso. El que confía no tiene ansiedad. Ou melhor, não permite que a ansiedade domine o seu coração. No permite que la ansiedad domine su corazón. Não permite que o medo domine a sua vida. No permite que el miedo domine su vida. E essa pessoa que confia em Deus Y esa persona que confía en Dios vai tomar decisões va a tomar decisiones fundamentadas naquilo que Deus diz. en aquello que Dios dice Vai ter atitudes de fé. y va a tener actitudes de fe. Esse é um tempo, Este es un tiempo porque para viver no jardim, porque para vivir en el jardín, a fé la fe surge como algo natural, surge como algo natural. resultado Es el resultado de um relacionamento íntimo de un relacionamiento íntimo com Deus. con Dios. E a fé, ela vem naturalmente, Y la fe entonces viene naturalmente, porque aquele homem de Deus, porque aquel hombre de Dios, criado para viver no jardim, creado para vivir en el jardín, está acostumado a conversar com Deus, a ouvir a voz de Deus está acostumbrado a conversar con Dios, a escuchar la voz de Dios em todo o tempo. en todo tiempo. E quando as coisas Y acontecem, cuando las cosas pasan, esse homem ese hombre tem discernimento. tiene discernimiento Ele sabe separar, y sabe separar segundo a ótica de Deus e não a ótica do mundo, de acuerdo con la óptica de Dios y no con la óptica del mundo, o que é bom e o que é mal, lo que es bueno y lo que es malo, o que é certo e o que é errado, lo que es verdadero y lo que es falso, o que vem do espírito lo que viene del espíritu e o que vem da alma. y lo que viene del alma. E esse homem Y ese hombre que decidiu confiar em Deus, que decidió confiar en Dios, ele não tem medo do futuro, ese hombre no tiene miedo del futuro, porque ele sabe porque sabe que serve a um Deus que sirve a un Dios que opera milagres. que opera milagros. Amém. Amén. E eu quero declarar Y yo quiero declarar que esse é um tempo que este es un tiempo de milagres. de milagros. E mesmo que venham lutas, Y aunque hayan luchas, até mesmo terremotos, hasta incluso terremotos, o nosso Deus nuestro Dios nos protege, nos protege, nos sustenta, nos sustenta, nos leva a águas tranquilas nos lleva a aguas tranquilas e nos dá vitória. y nos da la victoria. Esse é o Deus a quem servimos. Ese es el Dios al que servimos. Esse é o Deus poderoso. Ese es el Dios poderoso. E eu não posso esquecer Y yo no puedo olvidar de tudo que Deus fez de todo lo que Dios hizo na minha vida, en mi vida, de tudo que Ele está fazendo hoje. de todo lo que Él está haciendo hoy. E hoje eu posso dizer: Y yo hoy puedo decir, Senhor, Señor, eu quero yo quiero o novo. lo nuevo. Eu quero o novo. Yo quiero lo nuevo. Você pode dizer isso comigo? Eu quero o novo. Puedes decir eso conmigo, yo quiero lo Eu quero o nuevo. novo. Yo quiero lo nuevo. Eu quero o novo. Yo quiero lo nuevo. Eu quero o novo. Yo quiero lo nuevo. Com certeza, Con certeza, nesse tempo, en este tiempo, o Senhor el Señor tem tantas coisas guardadas no seu coração, tiene tantas cosas guardadas en su corazón desde a eternidade desde la eternidad para esse tempo. para este tiempo. E nós, como povo de Deus, Y nosotros como pueblo de Dios, como homens e mulheres de Deus, como hombres y mujeres de Dios, precisamos compreender uma coisa. necesitamos comprender una cosa. E eu queria ler mais um texto, o último, para encerrar. Y quería leerles un versículo más para cerrar. Romanos 12, Romanos 12, 1 e 2. 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
O homem transformado, el hombre transformado, o homem que tem a mente transformada, el hombre que tiene la mente transformada, segundo a palavra de Deus, de acuerdo con la palabra de Dios, ele vai compreender él va a comprender que a vontade do Senhor que la voluntad de Dios é boa, es buena, perfeita es perfecta e agradável. y es agradable. Esse homem Ese hombre que foi transformado, que fue transformado, não apenas transformado por fora, no apenas transformado desde afuera, mas a sua mente foi transformada sino que su mente fue transformada pela palavra de Deus. por la palabra de Dios. Esse homem Ese hombre não tem dificuldade no tiene dificultad para aceitar, para aceptar, para querer para e querer desejar y desear viver vivir esse novo que Deus tem para nós. eso nuevo que Dios tiene para Ele não vai nosotros. ter medo do futuro. Él no va a tener miedo del futuro. E ele vai dizer que vem o novo, Y Él va a decir que venga lo nuevo, sabendo que vem coisas sabiendo aunque vienen cosas que ele não sabe, que no sabe, não conhece, que no conoce, mas veio de Deus. Vem de Deus. pero viene de Dios. E é isso que eu quero. Y es eso lo que yo quiero. É isso que você quer? ¿Eso es lo que tú quieres? Vamos orar? Vamos a orar. Amém. Amén. Vamos ficar de pé? Por favor, pónganse de pie. Diga assim comigo, Senhor. Y di así conmigo, Señor. Mais forte, Senhor, Más fuerte, Señor. eu quero Yo quiero apresentar diante do Senhor presentar delante de ti, Señor, meus pensamentos, mis pensamientos, para que eles sejam transformados para que ellos sean transformados segundo os princípios da tua palavra, según los principios de tu palabra, e que cada um deles, y que cada uno de ellos, cada um dos teus pensamentos, que cada uno de tus pensamientos, que são melhores e mais elevados que son mayores y mejores y más elevados do que eu possa pensar ou imaginar, de aquello que yo pueda pensar o imaginar, que esses pensamentos, que esos pensamientos que eu possa compreender, que yo pueda comprender, mas além de compreender, pero más allá de comprender, crer creer que o Senhor que el Señor é bom es bueno e o seu amor y que tu amor dura para sempre. dura para siempre. Tu és eterno, Tú eres eterno, o único e verdadeiro Deus. el único y verdadero Dios. E é isso Y es eso que nesse tempo que en este tiempo vamos experimentar: vamos a experimentar a bondade la bondad e a fidelidade de y la Deus fidelidad de Dios todos os dias, todos los días, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Yo